Irmãos, esse salmo, ele traz para nós uma reflexão muito especial. Porque ele nos leva ao nosso tempo de infância. Talvez você possa estar olhando para o Salmo 100 e dizer, como assim? E é interessante que ele envolve todos nós, porque todos nós somos filhos. E a maioria aqui tem filhos. E uma das coisas que tanto cada um de nós fizemos, e hoje já crescidos, ensina aos seus filhos, são preceitos. São ensinamentos que vêm a fazer com que a criança cresça com educação, com sabedoria, honrando seus pais, sendo bom cidadão e glorificando a Deus em tudo. Eu fico aqui imaginando, para vocês que têm crianças, a paciência de ensinar uma criança, de sentar com ela todos os dias e dizer como é que deve ser e por que deve ser assim. Por que é que as crianças devem honrar os seus pais, devem temer a Deus, e por que isso? Para nós, já crescidos, isso nos faz lembrar os quantos porquês nós fizemos aos nossos pais, ou como assim, pai? Este salmo, ele traz exatamente isso. Essa reflexão por trás desse salmo de um Deus que é pai, de um Deus que é paciente, de um Deus que olha para nós como filhos pequenos que precisam aprender a forma de servir o Senhor, de louvar o Senhor e as razões de fazer isso. É isso que o salmista faz neste salmo. Ele convoca o povo de Deus a celebrar o Senhor, a engrandecer a Deus. E a forma como ele faz isso é exatamente como vocês pais, como nós filhos, aprendemos na nossa infância. Ele primeiro dá a ordem, ele convoca, ele diz como deve os servos de Deus adentrar na presença do Senhor. E em seguida ele dá as razões de fazer isso. E é interessante que isso se divide, esse salmo, em duas partes. Do verso de 1 até o verso de número 3, ele aponta aqui como nós devemos fazer isso, celebrarmos a Deus no caminho para a casa do Senhor. E dos versos 4 até os versos de número 5, ele apresenta a mesma forma, agora das portas para dentro. Então, quando nós saímos da nossa casa, nós devemos relembrar, melhor dizendo, esses princípios que nos levam a louvar a Deus, a engrandecê-lo. E quando nós entramos na casa do Senhor, isso deve ser muito mais evidenciado na medida em que a palavra de Deus ela é pregada, ela entra nos nossos corações e nos faz relembrar dessa maravilhosa oportunidade que eu quero trazer com os irmãos como o título da mensagem de hoje, como tema. Reafirmando os princípios bíblicos do nosso louvor a Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos na nossa vida, é reafirmarmos. É reafirmar os princípios que motivam cada um de nós a sairmos da nossa casa, a deixarmos os nossos afazeres e nos reunirmos nesse lugar com um entendimento claro, sem nenhuma dúvida de que o que nós estamos fazendo nesse lugar é o maior privilégio que Deus dá a homens pecadores que foram resgatados, que foram transformados, a mulheres que antes seguia o seu próprio coração, mas que hoje tem um coração dominado pelo Deus vivo e verdadeiro. Há filhos que antes desobedeciam aos seus pais, que seguiam o seu próprio entendimento, mas que hoje tem um Senhor do seu lar, dos seus pais, da sua própria vida. E hoje, irmãos, nós vamos reafirmar isso. Vamos reafirmar
Esses princípios que nos levam a louvar a Deus. O que te leva a sair da sua casa e chegar aqui e engrandecer a Deus e bendizer o Senhor? E o salmista faz isso no verso de número 1 até os versos de número 3. Eu peço que os irmãos, por favor, leia comigo do 1 ao 3. Lemos todos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Observe, irmãos, que aqui ele apresenta 3 princípios de louvarmos a Deus. Mas primeiro ele dá essa ordem, ele ensina, ele mostra como fazer isso. Ele aponta para os servos de Deus a forma como nós devemos sair dos nossos lares para a casa do Senhor. E primeiro ele diz, celebrai. Segundo, ele diz, servi. E terceiro, ele diz, apresentai-vos. Observe que aqui ele dá estrutura para os servos de Deus saírem das suas casas e engrandecer a Deus. Ele não dá uma opção, mas uma ordem, para que todos estes que fazem parte da casa do Senhor, do povo de Deus, saiam dos seus lares e engrandeçam a Deus. E assim como uma criança, poderíamos perguntar, mas como assim? E ele dá as razões. Melhor dizendo, ele dá a forma. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Ele apresenta aqui a forma de como nós devemos celebrar a Deus. Com júbilo no coração. Com júbilo não para qualquer pessoa, mas com o Senhor. E em seguida ele diz, todas as terras. Irmãos, é importante entendermos aqui que ele não está convocando todas as nações ímpias para adorar a Deus. Alguns defendem isso, mas nós não podemos concordar com isso por causa do verso 3. Observe que ele em seguida diz, apresentai-vos diante dele com cântico. O que nos faz relembrar é que o povo de Deus, nós não sabemos o contexto em que esse salmo foi escrito, nem quem era o autor, quem foi o autor, mas nós devemos relembrar que o povo de Deus era constituído de tribos, de 12 tribos, e ela estava espalhada em vários locais, em várias nações, em várias terras. E se nós concordarmos que essa convocação é para que os ímpios engrandeçam a Deus e louve o Senhor, nós também deveremos concordar que o verso 3 está dizendo que os ímpios são o povo escolhido de Deus. Então isso entraria em contraste com o que as Escrituras assim ensinam. Observe que ele diz, celebrem o Senhor com júbilo, todas as terras, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Ou seja, irmãos, ele traz aqui a forma de sairmos da nossa casa para engrandecer a Deus. Não deve ser de qualquer forma, não deve ser de cara emburrada, mas termos um entendimento de que nós saímos para engrandecer uma pessoa que merece todo engrandecimento. E é isso que ele aponta aqui, o porquê nós devemos fazer isso no verso de número 3. Observe, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista aqui, ele aponta para um povo exclusivo, para um povo que é escolhido para a sua adoração, que embora venham estar separados em cidades, em estado, em terras distantes, ele faz uma convocação para que todos que têm essa compreensão de quem é Deus, saia dos seus lares para engrandecer o Senhor, com as motivações corretas. E ele mostra nesse verso 3, dizendo, quais são essas motivações corretas? Reconheçam, essa seria uma tradução
que traz para nós uma compreensão mais clara para o nosso português. Reconheçam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Observe, irmãos, que ele aponta aqui para algo que é necessário para aqueles que buscam a Deus para louvá-lo, para servi-lo, para se apresentar diante dele com alegria no coração, com regozijo em seus lábios. É necessário que nós reafirmemos isso. Quem é Deus para nós? O Senhor é Deus. Quem é o seu Senhor? E é necessário que saiamos desse lugar reafirmando isso. O meu Senhor é Deus. Em segundo lugar, ele afirma outra declaração importantíssima para quem serve o Senhor. Ele diz: foi Ele quem nos fez. O salmista aponta aqui não somente para o Senhor como dono de tudo, mas também como o criador de tudo. Ele não somente criou a terra, os céus, os mares, mas Ele criou a mim e a você. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, com as pressões da idolatria das nações pagãs, eram inclinados a servir a outros deuses, a seguir o seu próprio coração, a andar segundo o seu entendimento. E o salmista convoca o povo de Deus a refletir acerca de quem é Deus para eles e trazendo para hoje quem é Deus para nós. Nós não devemos esquecer, irmãos, quem é o Senhor. O Senhor é Deus. Ele é o nosso Criador. E em seguida ele diz: foi Ele que nos fez e dele somos. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos rotineiramente o povo de Deus se afastando do caminho do Senhor, porque na maioria das vezes se esqueceram desses princípios, de que não somente o Senhor é Deus, de que não somente o Senhor é Criador, mas que também nós somos dele, pertencemos a Ele. É muito fácil o irmão reconhecer que Deus é Senhor, pelo menos da boca para fora. É muito fácil nós declararmos com os nossos lábios que Deus é o Criador de todas as coisas. Que Deus, Ele fez todas as coisas. Outra coisa, irmãos, é dobrarmos os nossos joelhos diante dEle e sermos submissos a essa realidade, a essa verdade, a não somente reconhecer, mas temermos e obedecê-lo. Pois todas as vezes que nós buscamos o nosso próprio destino, na prática nós estamos dizendo que nós é que somos deuses, que nós é que fazemos da nossa vida o que bem queremos. Esse é o entendimento dos ímpios, esse é o entendimento daqueles que não reconhecem quem é o Senhor, quem é o Criador, que até pelo senso comum pode dizer que Deus é o Criador, mas que na prática nega tudo isso. E quantas das vezes o povo de Deus procuram imitar esse caminho tortuoso, que ofende a Deus, que desagrada a sua vontade, e é isso que o salmista traz aqui como uma criança teimosa, que fica tentando ir pelo caminho errado, e o pai traz de volta e insiste com muita paciência, mostrando o caminho e as razões. Assim, esse Deus que nós servimos faz isso conosco nessa manhã, em trazer à nossa mente, ao nosso coração, quem Ele é para nós, que Ele é o Senhor, que esse Senhor é o nosso Deus, que foi Ele que nos fez, mas Ele nos fez não para que a gente viva uma vida alheia ao Senhor, a termos um entendimento que nós somos propriedade dEle, que nós pertencemos a Ele, e se pertencemos a Ele, tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor e deve ser dedicado a Ele.
E é isso que ele continua dizendo no verso 3, a segunda parte, dizendo: nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como nós devemos sair das nossas casas, chegarmos na casa do Senhor para engrandecê-lo com alegria, diz ele, com júbilo, com desejo de servi-lo, por termos esse entendimento de que o Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Senhor de tudo. É isso que o salmista traz aqui e inculca na mente e no coração do povo de Deus, dando as razões claras para não termos dúvidas de servir a Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Nós somos o seu povo. E ele aponta aqui, irmãos, traz aqui essa realidade para aquilo que nós nos tornamos, para aquilo que ele fez na nossa vida. Nós somos tornados agora povo de Deus. Antes não éramos nada. Antes o povo de Israel não era nada. Mas Deus mudou a vida deste povo na medida em que escolheu para ser o seu povo. E foi isso que ele fez com cada um de nós. Ele não somente nos escolheu para reconhecer que ele é Deus, que ele é o Criador, que somos propriedade dele, mas para termos o entendimento de que somos também povo dele, povo escolhido para engrandecê-lo e bendizê-lo. E isso, irmãos, deve trazer no meu e no seu coração alegria, júbilo. Pois, diferente dos ímpios que servem aos falsos deuses, que caminham em caminhos tortuosos, o rebanho do Senhor é cuidado por esse pastor, que o alimenta com a sua palavra, que supre as suas necessidades físicas e espirituais, que não deixa o seu rebanho sozinho, mas que sempre está cuidando de cada ovelha que se encontra aqui. Era esse o entendimento que o povo de Israel deveria ter na medida em que saía para adorar a Deus na casa do Senhor. O Senhor cuida de nós. Nós não somos qualquer um, mas somos o povo de Deus. O povo guardado pelo Criador do céu e da terra. Do Senhor forte na batalha. Daquele que nos defende, daquele que cuida, daquele que supre todas as nossas necessidades, daquele que traz paz ao nosso coração, quando nos momentos mais difíceis da nossa vida, as pessoas que achávamos que ia nos ajudar, deram as costas para nós. Mas o Senhor não nos deixa, porque somos povo do Senhor. Graças a Deus por isso. Por isso, irmãos, precisamos reafirmar esses princípios bíblicos claros que nós encontramos na palavra de Deus para o nosso louvor a Ele. E o desejo do meu coração é que você saia deste lugar dizendo quem é o Senhor. Você possa sair dizendo: o Senhor é Deus, Ele é o Criador. Nós somos dele, somos o seu povo. E aqui, irmãos, do verso 4 ao verso 5, ele apresenta a segunda parte desse salmo. E a porta da casa de Deus é o ponto divisório desse salmo. E a forma didática que ele apresenta aqui é similar à primeira. Ele diz aqui a forma como nós devemos entrar agora na casa de Deus, tendo em vista que o povo sai das suas casas para engrandecer o Senhor na casa de Deus, e agora o povo chega, está de frente com a casa de Deus, e vai entrar na casa do Senhor para engrandecê-lo. É como quando você sai da sua casa, você passa pelo trânsito, Deus te livra, Deus te guarda e traz aqui para você engrandecer, e você entra ali na porta da igreja, é cumprimentado pelos diáconos. Como nós devemos então se comportar na casa de Deus? Qual a forma de bendizê-lo?
tendo em vista que nós já passamos por essa etapa, estamos agora chegando na casa do Senhor. E o salmista assim fala: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Lemos juntos novamente o verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Verso 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Observe, irmãos, que a mesma forma didática que ele usa no verso 1 a 3, ele faz agora do verso 4 a 5. Ele mostra a forma, ensina, dar a ordem. Ele diz: entrai, entrai nas suas portas, entrai nos seus átrios. Mas como nós devemos fazer isso? E ele diz: com ações de graças, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o nome do Senhor. Essa é a forma que ele ensina o povo de Deus a louvar o Senhor na casa de Deus. Entrar em suas portas com ações de graças. O que foi que o Senhor fez para com esse povo? Olhando para o povo no Antigo Testamento, muitos livramentos. Deus tirou esse povo de uma escravidão terrível do Egito. Deus alimenta esse povo no deserto. Deus ganha para eles, dá a eles muitas vitórias. Destrói nações. Deus abre o mar. Deus supre as necessidades. Deus dá uma terra a esse povo. Deus dá um nome a esse povo. Deus escolhe esse povo para ser o seu povo. Olhando para as nossas vidas, o que Deus fez na nossa vida para nós entrarmos na casa de Deus com ações de graças. Deus mudou a nossa história. A semelhança dos nossos irmãos no Antigo Testamento, Deus olhou para você quando não era nada e Ele mudou a sua vida. Servíamos ao pecado, eu era também escravo do pecado, mas Deus nos libertou. É isso que ele traz para nós quando ele olha no verso de número 5 e diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Todas as vezes que o povo ia à casa do Senhor, ele levava os seus sacrifícios, tendo o entendimento que aquele sangue derramado restaurava a sua vida e a sua comunhão com Deus. E isso apontava para aquele Messias que viria. E todas as vezes que nós chegamos à casa do Senhor, não precisamos mais levar bode, não precisamos mais levar animal, mais nada disso, porque nós temos a realidade, a verdade, a convicção no nosso coração que o Cordeiro Perfeito já veio. Por isso nós entramos com ações de graças, não somente pelas bênçãos materiais que Deus tem nos dado, não somente pelos livramentos físicos que o Senhor tem nos dado, não somente pelos nossos irmãos, amigos, filhos, casas, muito mais do que isso. Deus derramou sobre a vida do seu povo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a mais sublime misericórdia do Senhor em nossa vida. Ele derramou o sangue precioso do seu Filho, Jesus Cristo, para que a nossa alegria fosse completa, para que o nosso regozijo fosse para sempre, para que as nossas motivações de servir ao Senhor não é somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. E Ele diz isso no verso de número 5, como uma declaração de fé: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Essa é a consequência de um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Essa deve ser a minha e a sua motivação de glorificar a Deus, de reafirmarmos os princípios bíblicos, de louvarmos o Senhor. E trazendo uma recapitulação aqui, poderíamos dizer no verso de número 3, o Senhor é Deus,
Ele é o Criador. Somos o seu povo. Verso 5. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Pelo menos 6 princípios, 6 declarações que nós podemos reafirmar nessa manhã. Você sair deste lugar engrandecendo a Deus, por fazer parte de um povo comprado pelo sangue de Cristo, de saber que não estamos só, que não estamos abandonados, mas que somos guardados, que somos pastoreados pelo pastor dos pastores. É possível que talvez os seus pastores possam falhar no cuidado do rebanho. E o pedido que fazemos é que os irmãos orem pelos seus pastores. É possível que os nossos irmãos, parentes e amigos não nos dê a mão no momento em que mais precisamos. Mas o que traz paz ao nosso coração é que o pastor dos pastores, o amigo dos amigos, o Deus presente, Ele está sempre do nosso lado. Ele está cuidando da minha vida. Ele está cuidando da sua vida. Ele te trouxe à casa do Senhor para que possamos sair desse lugar reafirmando, mas não de qualquer forma, celebrando a Deus com júbilo, servindo a Ele com alegria, saindo das nossas casas com as motivações corretas, rendendo graças ao Senhor, cantando hinos de louvor, e nós fizemos isso, sabendo que Ele é o nosso Deus, e não há outro. Ele é grande, é tremendo, e é privilégio para mim e para você, todos os dias da nossa vida. Assim como uma criança desejosa de aprender, possamos sempre perguntar: como, Senhor? Por que, Senhor? Como eu devo te servir? Por que eu devo te servir? E encontremos sempre na palavra de Deus essas respostas. Sirva a Deus com alegria. Louve o Senhor com júbilo. Rendam graças a Ele, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração é a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós temos essa convicção, essa certeza de que não há mais barreiras, de que não há mais separação, mas somos uns, não somente nós, unidos, mas com Cristo, com o Pai e com o Filho. Que ao dobrarmos os nossos joelhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso para engrandecer o Senhor e para bendizê-lo. Que Deus, irmãos, aplique essa palavra nos nossos corações. Que você nunca esqueça desses princípios fundamentais para louvarmos a Deus. E você nunca esqueça quem Deus é para você e quem você é para Deus. Que você nunca esqueça, queridos, as motivações de render graças ao Senhor, dos benefícios que Ele fez, tem feito e irá fazer nas nossas vidas, para que a nossa presença nesse lugar seja plena de alegria e de graça. Que Deus nos abençoe. Que aos visitantes que ainda não experimentaram dessa graça, dessa misericórdia, que possam refletir acerca da sua vida, acerca do caminho em que tem seguido, e que possa nesse momento suplicar, não à igreja, não aos homens, mas àquele que derramou o seu sangue, para que uma vez, pecadores arrependidos, dobrado aos pés desse Cordeiro, desse pastor supremo, sublime, os seus pecados venham ser perdoados, incluído nesse pacto maravilhoso, nessa família de Deus. Faça isso já.
busque a Deus reconciliação, pois o Deus que todos nós servimos é um Deus rico em perdoar, é um Deus misericordioso. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te engrandecer e te agradecer por tua fidelidade, por tua graça, por nos trazer, ó Deus, ao nosso coração essas verdades, esses princípios básicos de louvarmos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sairmos desse lugar reafirmando que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é aquele que nos comprou, que somos o seu povo, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Que essas, ó Deus, afirmações, que esses princípios venham trazer ao nosso coração o entendimento de que as bênçãos do Senhor não é por aquilo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, as nossas motivações erradas, as nossas decisões que nos afastaram do Senhor, que têm nos afastado, que tem nos seguido, que tem nos direcionado a um caminho, que tem mortificado não a nossa carne, mas o nosso desejo de te servir. Por isso, ó Deus, traz ao nosso coração o desejo sincero, ó Deus, de submissão e de serviço ao Senhor. Porque de fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E traz a nós, Senhor, essa certeza de que nós não seremos salvos, mas nós já somos salvos, já estamos salvos, por aquilo que Cristo fez por nós. E que o que nós devemos fazer hoje é descansar naquilo que Cristo fez e vivermos na tua presença com regozijo, na medida em que nós vivemos e servimos e andamos e nos reunimos na casa do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é no nome do teu Filho que nós oramos, Senhor, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém.